Fala galera, tudo bem? Estamos aqui começando mais um Pode Calhar aqui dos estúdios Casa do Som. Hoje com um convidado muito especial, mas é um convidado desagradável, porque ele chega com 1,84 m, olhos claros, bonito, pá, resolve ser jogador de futebol internacional, a mulherada adora. Depois ele resolve ser modelo internacional, a mulherada adora. Ele acha pouco, resolve ser ator internacional, mulherada adora. Depois ele dança bem pra caralho, a mulherada adora. E pra terminar, o cara é gente boa pra cacete, velho. Então é desagradável, mas estamos aqui com o Bruno Cabreirizo com a gente e com o nosso amigo aqui, como é o nome? Porra, Curupira. famoso Curupira, joga com os calcanhar pra frente. Horrível, pior da pelada é ele. Mas vamos falar uma coisa importante agora? Que apresentação. Pô, obrigado. Você obrigado. Estudou em casa. Muito. Só tem uma retífica a fazer. 1,85 m. Mas aí então fica aqui a crítica, vai lá no 00, resolve. Porque eu tenho 3 jogadores de futebol também. Eu fui aonde no 00, tá lá 1,84 m. Tá errado, 1,85 m. Pronto. Fala aí, Curupira. Seja bem-vindo, Bruno Cabreirizo. Aliás, é o Curupira feio de feição pra eu sou cacete. lindo. Né? Aliás, eu sou muito gatinho. Desculpa. Muito gatinho. Gente boa, gente amiga espalhada por esse mundo afora. Meu nome é Rodrigo Almeida e tô aqui no Pode Calhar, nos estúdios da Casa do Som. E hoje é um dia muito especial, iniciando essa trajetória magnífica que será o Pode Calhar, abrindo... Né? Obrigado pelo chamado. Não, bicho, pela oportunidade. Eu falei que agradeci antes e agradecer logicamente aqui, porque realmente você é um cara que, assim, sem sacanagem, sem esculhambação. É difícil você escolher carreiras. E você escolhe carreiras e você consegue sucesso nas carreiras, nacional e internacional, em países diferentes, por motivos diferentes, que a gente vai conversar aqui para saber por que começou, aonde começou, para onde é que foi. É muito bacana você ter aceitado o nosso convite, porque o Pode Calhar tá só começando. E se calhar... Explode lá, explode aqui, em todo lado. Exatamente. Parabéns. Pronto. Parabéns. Obrigado, cara. Vida longa ao Pode Calhar. Pronto, vamos lá, vamos em frente. Para começar, Carioca, fala um pouquinho pra gente de como que foi essa coisa, nascimento e pronto. Sou carioca, sou... Futebol, por que futebol? De onde é que veio isso? Então, vamos lá. Eu sou brasileiro, carioca, do bairro de Jacarepaguá, cresci em Jacarepaguá. Não. Fala exatamente onde você nasceu. Nasci no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, mas não é no Jacarepaguá. Não, nasci no Catete. Mas onde é que você viu a vida inteira? No inteira? bairro do Catete, morei até os meus... Quer que eu diga que seja... Claro. Nasci no bairro do Catete, no Rio de Janeiro. Até os meus 2 anos eu morei em Ipanema. Olha! Depois eu fui morar em Jacarepaguá, cresci em Jacarepaguá e fiz toda a minha infância, estudei minha adolescência. E depois eu fui pro mundo. Não, mas tem o nome do lugar que você gosta sempre de falar lá em Jacarepaguá. Como é que é o nome? Qual é? Gardenia Azul? Gardenia Azul, eu fui muito. Alô, Gardenia Azul. Eu morei 14 anos no Rio, morava ali em Jacarepaguá, mas mais nessa, assim, muito mais assim, né? Curicica. Olha aí. Pô, Curicica não é Jacarepaguá, não. Agora tudo é Barra da Tijuca. Curicica foi incorporado. Mas pelo quê? Pela Barra? Agora é tudo Barra da Tijuca. Porque quando a gente foi morar, a gente morava na Cidade de Jardim. E aí era muito engraçado que o comercial, os outdoors, né, venha morar na Cidade de Jardim, sim, na Barra da Tijuca. Nunca foi. Em frente ao autódromo de Jacarepaguá. Agora assim, é Jacarepaguá? Você sabe que onde tá o autódromo? nem é Rio 2, né? O Rio 2, né? Rio 2. Agora é Barra. Aquilo é Barra. O CEP, eles botaram Barra pra pagar mais IPTU. Ganhar um dinheirinho. Mas aquilo sempre foi Jacarepaguá. Exato. Olha aí, você que mora no Rio 2, você mora em Jacarepaguá, viu? Não tira essa onda, não. Não vem com esse papo, não mora em Curicica. Curicica pior ainda. Mas você morava em Curicica, não era? Respeita a minha história. Porque eu sou do Gardenia Azul. Tinha aquela praça que o pessoal fazia coleção de passarinho, não era? Não tinha lá? Tinha feira ali com carne sol, sabe aquelas coisas? A feira muita concentração de nordestinos, claro, por causa do lado do Rio das Pedras, né? Exatamente. E o baile do Rio das Pedras? Você ia ao baile do Rio das Pedras? Pô, tá maluco. Ele aprendeu a dançar lá, pô. Você fazia passinha? Moleque, por um lado eu pro outro. Mas era o baile do Rio das Pedras. Antes de virar o Castelo das Pedras, que foi o grande, ali nos anos 2000 ali, era o baile do Rio das Pedras, que era no CIEP, na escola pública que tinha lá do outro lado do Rio das Pedras, lado onde eu morava, que era o que eu frequentava. A gente ia lá... Você já dançava lá? Comia um cachorro-quente.
Você já dançava ali? Podrão. 1,50, aquele podrão com aquela água suja. Sabe aquela água suja? Água de chuca. Que caindo. Pô, Aí depois, saúde, cara. Vitamina S. e depois entrava lá e ia pro baile. Depois o baile virou o que virou. Alguns Mas anos antes depois. teve a época da lambada, você dançou lambada, não dançou? Vem cá, posso fazer uma pergunta? Posso? Faz. Você, Vai lá. você que alguma vez sonhou em ser dançarino do Kaoma? O que é Kaoma? Kaoma é aquele grupo. Chorando se foi quem um dia. Pô, vai meter essa que você não sabe o que é o Kaoma? Se eu não sei o que Ó, é Kaoma. Aquela fitinha na cabeça. Lá na Bahia ele usava isso. Não é do teu tempo lá ainda? Rapaz, eu sou mais velho que vocês. Você- Eu lembro do Kaoma, mas era Porto Seguro, era um negócio era? legal. Mas você botava aquela fita no cabelo? Não, Ou só roupa de na baile? época eu imitava Michael Jackson. Roupa de baile, nunca colocou roupa de baile pra dançar? Não. Eu já. Sei nem o que é isso. Roupa de Lógico que baile, sei. pô. Sei nem o que é isso. Pô, roupa de baile, vai no Google, rapaz. Pesquisa lá. Teria rapaz. que- Mas aquela fitinha no cabelo você botava? Tá Mexe a cabeça, maluco, vai lá, mexe a cara. cabeça, vai lá. É Só um assim. pouquinho. Fitinha no cabelo, você que bota... Tá bom, tá legal. Agora, fitinha na cabeça, você botava pra fazer Não. aquele índio lá no sítio do Pica-Pau. Tomou o toco da menina com 10 anos de idade lá no sítio do Pica-Pau. Teve Começou isso? cedo, né? Indicar o quê? Indicar o quê? Índio sofredor. Que fase, hein? Fase. Você vê, essa fase começou cedo. Rapaz, chifre é igual o dente, só dói no início. Hum. Depois você se acostuma. Tá bom. Mas vamos lá, pro Puta futebol. que pariu. Começou a base no Flamengo. Comecei Treinou na base com o Juan. Vocês estavam falando aqui da mãe do Juan, que você conhece de... Estudou no Colégio Pedro II, né? Sim. Não, 11, 12 do Flamengo, depois fiquei um ano parado, depois voltei a jogar no Botafogo, 14, 15. E depois fui pro CFZ, time do Zico. Profissionalizou lá? Me profissionalizei lá, joguei o primeiro ano na série, a segunda divisão do Rio, do Campeonato Carioca. Primeiro ano, segundo ano batemos na trave. Pois é, falar nisso, Bruno. É uma coisa curiosa, eu lembro muito bem o trabalho que foi feito pelo Zico no CFZ. O que faltou? O que faltou pro CFZ? Por que não deixaram Por que não o deixaram o CFZ CFZ subir a primeira? O que faltou? Melhor talvez você não que você saiba, acha? mas é a pergunta. Pode dar a tua né? opinião, já passaram 25 É anos. opinião, quase. opinião, não é regra. Então, vamos lá. Era óbvio que tinham interesses contrários à subida do CFZ na época, porque era o time do Zico. E, claro, com todos os fãs do Zico, que obviamente ligam, porque é normal, ele é o Flamengo. Então era um time que teria chances de subir e não sair nunca mais. E a federação na época era comandada pelo Eduardo Viana, mais conhecido como Caixa d'Água. Lá de Campos. Lá de Campos, e que comandava, enfim, americano de Campos e etc., e muito amigo do senhor Eurico Miranda. Que por motivos óbvios de rivalidade entre Vasco e Flamengo, também não queria essa subida do CFZ. Então, durante o campeonato, em 2001, o time era muito bom, nosso time era muito bom. Muitos jogadores, quase todos vindos da base, com alguns enxertos que vieram, jogadores mais experientes. Zé Carlos II, o zagueiro que jogou no Flamengo, veio para ajudar a gente. Eu era zagueiro, então nós éramos muito jovens, mas precisávamos de alguém mais experiente para ajudar nos momentos mais complicados. E foi de uma grande ajuda, entre outros. E durante o campeonato a gente percebeu que a gente encontrou... Forças ocultas aconteciam. Muitas dificuldades, muito. Era juiz que levantava bandeirinha engessado, com um jogador nosso vindo de trás de 2 metros. Sabe, faltas duvidosas em contra-ataques nossos, coisas assim. Coisas que acontecem até hoje no futebol, né? Acontece até hoje no futebol e quem joga sabe o que é quando a gente está no campo. E a gente começa a perceber. Ao ponto de ter um jogo decisivo pra gente, fora de casa, aonde o Zico entrou com recurso e pediu para que o jogo fosse apitado por um árbitro da primeira divisão, supostamente fora do sistema. Do esquema. E dos suposto esquema. E quem apitou o nosso jogo foi o Léo Feldman. Olha só. Eu lembro disso. Contra a Portuguesa. Renomado. Na época era um árbitro renomado, muito conceituado na Série A, e apitou o nosso jogo na Série B do Rio de Janeiro. Eu lembro disso.
Era Portuguesa e CFZ, lá no campo lá na Ilha do Governador. E pronto, e ali chegamos, mas mesmo assim conseguimos lutar contra tudo e contra todos. Mas a verdade, tem que se dizer uma coisa, é que no jogo decisivo contra a própria Portuguesa, só que no Portuguesa da Ilha, né? Da Ilha. No jogo de volta, em casa, na nossa casa, era só a gente ganhar. Era só a gente ganhar. O estádio nosso ali no CFZ cabiam, sei lá, 2.000, 1.500, já tinham 3.000 pessoas. E entre, assim, com o Zico estava voltando do Japão de viagem, e estava lá o Júnior, capacete, levou o Gildo, foi assistir o jogo, sabe, os ex-jogadores do Flamengo foram lá dar os parceiros do Zico, todo mundo lá para dar estádio lotado, estava esperando só a nossa vitória, e o nosso time muito melhor. Começamos o jogo, massacramos. No gol da Portuguesa, Max, falecido Max, goleiro, depois foi pro Botafogo, ele faleceu alguns anos atrás. Resumindo, era só a gente ganhar em casa. E aquele jogo ali não teve batota, não teve arbitragem, não teve aquilo ali. Foi falta de capacidade, de né? capacidade nossa de concluir o jogo. E quando terminou aquele jogo? 1-0, né? Terminou 1-0 para a Portuguesa. A gente massacrou o jogo inteiro. Até hoje eu tenho pesadelo com esse jogo. Inteiro. Mas sabe que é inteiro? Da bola bater numa trave, correr em cima da linha, bater na outra trave e sair. Bater no travessão e sair. O Max, o falecido Max, fez milagre. Tanto é que depois ele foi contratado e foi jogar no Botafogo, na primeira divisão, após, se não me engano, 1 ano ou logo a seguir, aquele campeonato. A bola não entrava. A bola não entrava. E assim, chegou um ponto que aí num contra-ataque. A gente já estava jogando. Eu, zagueiro, estava jogando na frente da linha do meio-campo, no campo time da contrário. Portuguesa. Era esse o jogo. E a bola não entrava. Os caras aumentaram a pressão. Num contra-ataque, o cara dá um chutão lá do outro lado, a gente corre. Éramos em 3 a defender só. Porque a gente falava, cara, a gente tem que meter o gol, tem que meter o gol. O cara vai no contra-ataque, vai na linha de fundo, cruza para trás. Éramos eu e Boleta. Vitor Boleta, que jogou no Vasco. Era eu, Vitor Boleta e Eliton, goleiro, que também... O Eliton Andrade. Éramos em 3 a defender. E 2 deles atacar. O cara cruza no segundo pau, o cara veio de cabeça. Tuf, pega no contrapé do Eliton. Uma frase célebre no futebol brasileiro que é... Gentil Cardoso dizia, quem não faz, leva. Foi exatamente isso. E esse jogo marcou muita história de muitos que lá estavam em campo. E a minha também. Eu lembro perfeitamente de tudo que aconteceu. Eu acabar o jogo, eu estava exausto. Eu estava atacando no final do jogo. Eu virei atacante nesse nível, porque o empate já não dependia só. Se a gente empatasse, já não dependia só das nossas... Por quê? Porque no dia seguinte tinha um jogo do Interriense. E o Interriense estava disputando com a gente para subir. Então, assim, foi falta de capacidade nossa em não fechar o jogo, tá? Mesmo com todos os problemas percalços que nós tivemos durante o ano inteiro de campeonato, mas foi falta de qualidade nossa. Porém, eu sei que no jogo contra a Portuguesa, a mala branca passou. Os jogadores da Portuguesa estavam levando dinheiro para ganhar da gente, mas isso é algo que acontece até muito no futebol, principalmente na segunda divisão. Dinheiro para ganhar. E dinheiro pago pela Interriense. E nesse tempo todo você acabou criando uma relação muito próxima com o Zico, né? Zico, sim. O Zico foi para mim, além de, claro, um ídolo para mim, para todos nós. Me viu, eu cheguei lá com 17 anos, saí de lá com 20 e pouco, 22, 23, agora eu não lembro. Então ele me viu crescer, eu sou amigo dos filhos dele, frequentei a casa dele então ele me indicou, sim. E depois, após esse ano que a gente bateu na trave, o Zico pegou o time inteiro e mandou para Brasília. Isso eu me lembro. Que ele tinha uma filial. Como era um time empresa, clube empresa, criou o CFZ Brasília. E o mesmo time foi campeão em Brasília no ano seguinte, com alguns enxertos locais, alguns jogadores que vieram do Gama, Brasiliense, jogadores mais experientes também. E fomos campeões invictos no Campeonato Candango.
26 jogos, invictos, não perdemos um jogo, que foi o ano que o Brasiliense foi para a final contra o Corinthians na Copa do Brasil. Eu sei que naquele ano a gente foi campeão depois invicto, jogando contra o Gama, que jogava a Série B na época, do Brasileiro, com o Timão também, jogando contra o Brasiliense, que jogava a Série... Estava jogando a Série A aquele ano e foi vice-campeão da Copa do Brasil. E depois, no ano seguinte, eu voltei para o Rio e aí o Zico me indicou para ir para o Flamengo, profissional. E fui pro Flamengo. Chegou aí a jogar? Fiquei 2 meses lá e fui para fazer teste, na verdade. O treinador era o Evaristo de Macedo. O Evaristo de Macedo tá com 90 anos, Evaristo. Alô, Evaristo! Professor, aquele abraço. E aí fui para lá, fui pro Flamengo, fiquei lá, fiz a pré-temporada toda. E eu ia ficar lá, ganhando um salário mínimo. E como é que foi chegar no Flamengo? Você chegar no Flamengo? Cara, e aquelas feras... É o teu time, não? De coração? Não tenho time. Quando eu era torcedor, eu torcia pro Fluminense. Aí, até os Isso meus, foi muito lá atrás. Lá atrás, até os meus 14 anos. Depois que eu ingressei na base, eu comecei a deixar um pouco de lado, porque você começa a perceber como é que funciona o futebol. Daí passou 2 meses, então, no Flamengo? 2 meses no Flamengo e pronto. Depois aí eu percebi que eu não... Tinha muitos jogadores na minha posição, eu não ia jogar. Quem que estava de zagueiro nessa época que você estava? Na época tinha o Valdson que estava com careca, voltando de operação, mas ele ia jogar. André Bahia tinha sido recém-contratado vindo do Paraná, ou seja, que só depois que ele foi para o São Paulo e depois chegou até a seleção brasileira. André Bahia, tinha Fernandão, zagueiro. Ou seja, tinha uma galera ali para fazer uma... Ia ser difícil jogadores jogar. Subindo da base também, Rodrigo Arroz, que vinha da base na época. E eu estava ali como, sei lá, 5º zagueiro. Eu ia completar coletivo. Aí, claro, eu jovem, puro suco, querendo jogar, claro, Flamengo é Flamengo, mas assim, eu não ia jogar. E algum episódio com o Evaristo? Não, por acaso... Rapaz, você tem que jogar bola! Não, por acaso não, mas eu via... Tem alguma resenha naquela época que você lembra, assim, que você falou, meu Deus do céu, o que é isso? Nada, eu acompanhava, ele era muita resenha, eu vejo as histórias que o pessoal conta dele, que aquela vozinha dele... E é isso mesmo. Mas comigo não, porque eu fiquei pouco tempo lá. Mas, gente boa, me tratou sempre muito bem, mas não tem nenhuma história com ele, não. E depois saindo... Aí, tu foi pro Cabo Friense, né? Não, saí do Flamengo, o Zico me indicou para ir pro Japão. Por isso que eu digo que o Zico foi importante na tua vida aí, né? Foi, sem dúvida, muito importante na minha vida, porque ele acompanhou toda a minha formação, né? Depois que eu cheguei no CFZ, me profissionalizei e percebeu que eu merecia, de repente, algo... Uma oportunidade melhor. Num palco um pouco mais importante. E uma coisa, você como amante do futebol, quem ama futebol admira os ídolos, os atletas, os grandes atletas. De repente, você está perto do Zico, essa instituição mundial, e ele tem essa relação próxima com você. O que você pode nos contar? O que você lembra dessa época? Qual é a recordação que está aí até hoje no teu coração? Cara, é muito estranho, né? Porque o presidente do clube onde eu jogava era o Zico. Então, ele entrava às vezes no dia dos jogos, ele vinha, falava com a gente. Só que você, de uma certa forma, o ser humano, ele acostuma com as situações. Então, tinha horas que eu estava com o Zico do meu lado e eu... Era o Zico, claro que eu... Mas, de repente, você começa a notar que aí vem um torcedor do lado que vê o Zico pela primeira vez, chora, aí você fala, caramba... E eu tô aqui do lado, pra mim tá... Já foi. É esquisito isso que eu estou falando, mas só que o Zico é uma pessoa muito simples, é uma pessoa muito humilde e nem parece ser o ídolo que ele é. Muitos de hoje deveriam aprender com o Zico, né? Completamente, entendeu? É uma pessoa íntegra, uma pessoa que dá conselhos, uma pessoa muito direta, quando tem que falar as coisas, ele era o presidente do clube, né? Então, tinham histórias ótimas, porque assim, você falou do Zico, só que quem andava ali junto toda era... A equipe toda do CFZ... Era só ex-fera. Só para vocês entenderem. O presidente era o Zico. O treinador do juvenil era o Andrade.
que depois veio a ser o meu treinador no profissional, no ano que a gente bateu na trave. Esse jogo contra a Portuguesa, que eu falei, Sim, que a gente não ele ganhou, era o treinador. ele era o treinador. Andrade. Treinador nos juniores, saudoso Adílio, que faleceu agora. Há pouco tempo. E que fiquei super chateado com essa... eu tive com o Adílio o ano passado, e o Adílio foi meu treinador. Ele tinha os R's preso, né? muito ele foi cabelizo. Aí ele me chamava de cabelizo. Então, assim, eu aprendi vendo esses caras, e aí os caras pegavam na bola, quando tinha que mostrar qual era o exercício. É assim. Pô, cara, o Adílio dava a bola no pé do Adílio, o Adílio... eu ficava até com vergonha às vezes, porque eu falava, cara, eu não sei bater na bola assim, não. Pois. O Andrade, cara, os caras, não, nem domina, bate de primeira. Pô, o campo todo quadrado, todo cheio de pé de galinha, às vezes, quando a gente, né, os campos de treinamento não eram dos melhores. E ele pegava tudo de primeira, aí eu falava, eu preciso dominar essa bola. Essa bola, se eu bater de primeira... Bons professores você teve, então, né? Claro que sim. Você viu os caras fazendo, era impressionante, cara. Era Andrade, era Adílio, era Júlio César Urigueli. Urigueli era... Só tinha fraco. O Urigueli era da base, ele era do infantil, que é meu amigo até hoje, o Julião. Então, assim, e tem umas certas situações que aconteciam, por exemplo, toda sexta-feira, véspera de jogo, ou sábado, véspera de jogo, tinha a famosa peladinha. O rachão, né? O rachão. Você não está entendendo. O Zico descia lá da salinha dele, botava a chuteira. Na época de juniores, o Adílio botava a chuteira, o Zico fazia um time, o Adílio fazia outro time. A rivalidade do caralho. O quê? A chapa esquentava, né? Sabe como é que eles faziam? Dividiam. Preto contra branco. Eram os pretinhos com o Adílio e os branquinhos com o Zico. Então eram os pretinhos contra os branquinhos. O pau comia no rachão. Eu saía muito mais cansado do rachão do que no dia do jogo. Não podia decepcionar o presidente, pô. Tu tá jogando o time presidente. Aí, num certo ponto, o Zico, rivalidade com o Adílio, os caras são atletas e eram, né, claro, atletas e companheiros de equipe durante anos. E há 25 anos atrás, os caras estavam ainda... O Zico não queria perder pro Adílio, o Adílio não queria perder pro Zico. E eu jogava... Aí, eu sou moreninho, tinha dias que eu jogava nos pretinhos, tinha dias que eu jogava nos branquinhos. Eu não sabia qual que era o pior, porque a cobrança era sempre muito alta. E eu cheio de medo de machucar. E os caras... E eu lembro perfeitamente. O Zico... Começava o jogo a ficar quente, o rachão ficar quente, aí tomava um gol, você olhava pro Zico, daqui a pouco a veia dele já tava saltando. Porra, caralho! Entra na bola! Zico, tem jogo amanhã. Dá carrinho, porra! Dá carrinho, levanta. Aí a gente fazia o gol, o Adílio fazia a mesma coisa do outro lado. Vocês estão de sacanagem! Vocês não querem ganhar, não? Adílio, tem jogo amanhã, Adílio. Eu quero saber do jogo amanhã, eu quero ganhar agora! Falei, que isso, cara? Era assim, era nesse nível o rachão na véspera do jogo, pretinho contra branquinho. Adílio e Zico, um de cada lado. Pô, demais. O CFZ acabou? O CFZ existe ainda, só não existe o time. Existe a escolinha. Ah, tá. Existe a estrutura. Ficou só como formação. Ficou como escolinha, né? Tem escolinha, várias idades. Entendi. E estão lá os campos. Inclusive, toda vez que eu vou... O campo principal, ele é utilizado, às vezes, por alguns clubes. O Boa Vista costuma treinar lá. Enfim, toda vez que eu vou lá, eu tenho... Aquela pelada dos artistas lá do nosso amigo... Do Bruno, que joga, do Bruno Coimbra, que a pelada já não está mais acontecendo lá agora. Mas assim, eu tenho muitas memórias ali. E a chegada no Japão? Chegada no Japão foi uma... Diferenças culturais, deve ter tido alguma daquelas que o Zico contou uma vez, mas eu não vou me lembrar, alguma coisa que ele gritava no campo e que ele achava que era uma coisa e era pejorativo. Sempre tem essas falar alguma coisa, achar que... Não, o pior deve ser a língua, né? A comunicação, era né? uma coisa assim, tipo, não vou me lembrar agora o que era, mas taca-taca, teta-teta, era uma coisinha repetida. Taca-taca é música barriga. Não, porra, eu tô falando era alguma coisa que se falava no campo, mas que para o japonês era uma palavra muito feia. E eles falavam... Eu não Então assim, quando eu cheguei no Japão, que o Zico me indicou, eu saí do Flamengo, o Zico não me ligou, na verdade, eu tinha acabado de chegar do treinamento, ele me ligou e falou, Bruno, como é que tá no Flamengo? Eu falei, Zico, tá bem, tô treinando bem, tá correndo bem. Acho que eu vou assinar o contrato agora, já ele deve entrar em contato com vocês e tal, mas vou ficar no elenco, se eu for jogar é uma ocasião que acontece, né?
Aí ele falou, me pediram um zagueiro pro Japão. Posso te indicar? Você quer ir? Só que a decisão é tua. Se você fica aí e não sabe se vai jogar, ou você vai pro Japão pra jogar aí. Aí eu queria jogar e eu falei, vou. Aí ele ligou no Flamengo, avisou, o Bruno tá voltando pro CFZ, tá, obrigado. E me mandou pro Japão. Cheguei no Japão, para um time da segunda divisão chamado Sagan Tosu. Frio, e hoje, calor? Eu cheguei no frio, no meio do inverno. Vindo do verão, saindo do verão do Brasil, pleno carnaval. Com a tua família aqui, teus pais, né? E tive um choque, assim, Isso térmico. É muito violento. Porque assim que eu saí do Flamengo, eu ainda fiquei uns 20 dias de férias antes de ir pro Japão. E cheguei no Japão, sabe, todo queimado de praia, né? Todo dia. E com 12 graus, sei lá quantos graus, que era final de inverno já, mas para mim, eu nunca tinha pego aquela temperatura, me lembro que, nossa, foi um choque. E, claro, a cultura, a língua, muita luz, muito neon, muita, sabe, essa escrita aqui, on air, sabe aquelas coisas com muita coisa, parece que você tá dentro de um videogame. Sim, sim. Porque eu desci foi em Tóquio, depois de Tóquio eu peguei outro avião. Tóquio já é luz pra todo lado, né? E achei aquilo tudo muito louco. E fui morar numa cidade interior, lá no sul. Foi difícil essa adaptação? Foi difícil, foi muito difícil. E você imagina uma cidade interior que só tem fábrica e plantação de arroz. E o campo. Eu saindo do Rio de Janeiro, nascido e criado no Rio. Gardenia Azul bombando, né? Estouro. CIEP lá do Rio das Pedras. O rei do baile do Rio das Pedras. Cabecinha aí. Cheguei lá, quando meteram um domo arigatou gozaimasu, eu falei, domo quem? Aprendeu alguma coisa, alguma palavra aí? Uma ou outra, né? É uma língua difícil. E assim, então tinha lá o tradutor, mas o tradutor só ficava com a gente durante os treinamentos. Então, quando saía dos treinos, a gente ia para nossa vida e tinha que se virar. O inglês não era o melhor do inglês. O japonês não fala um inglês tão bom. A fonética para eles é difícil, né? Então, foi difícil. Foi um grande aprendizado para mim, foi difícil. E eu não aguentei ficar lá. Voltou. Voltei, eu tinha 1 ano de contrato. Voltou pro Brasil? Voltei pro Brasil, já tinha um clube me querendo, eu estava na segunda divisão, já tinha um clube me querendo da primeira divisão, porque estava acompanhando os jogos e eu, mesmo não estando tão bem de cabeça, eu estava jogando bem, eu conseguia render em campo. Só que... Nem assim seduziu, você não quis ficar? Nada. Cara, quando eu avisei... Cabeça bate, cara, não tem dinheiro que te segure, cara. E eu toquei isso. Eu vi o que é. Você não quer saber. É a tua saúde. Eu não estava bem. Aí a presidenta do clube, que era uma mulher, quando eu avisei, eu liguei pro Zico primeiro. Falei, Zico, eu não tô aguentando ficar aqui. Preciso voltar, não tô bem. E ele entendeu. Porque ele teve lá há anos? Não, ele tá lá. Ele até hoje, ele trabalha né, ele é consultor do Kashima e eu não fui o primeiro e nem o último a acontecer isso porque os jogadores que vão para lá, claro, vão muitas vezes pelo dinheiro, né, pela experiência e tudo, mas é muito duro. Joga 1, 2 anos, é difícil, cara. É uma realidade muito diferente. Você tá 24 horas de viagem de lá, 12 horas de fuso horário. Não é fácil, tá? E primeira vez que eu saí do país... Também isso pesa. Já dei de cara com uma cidade inteira. Você imagina, você sai do Rio de Janeiro, vai morar em Barra do Piraí, cara, que é uma cidade no interior do Rio de Janeiro, que não tem nada. Agitação, pois é. Né? Não tô falando mal de Barra do Piraí, não, mas é o que é. É o que é. Tá acostumado com o dia a dia, coisas que você faz. Foi um choque, em todos os sentidos. Então, eu tava bem, jogando bem, rendendo bem, e a presidenta falou, Bruno, mas já tem um clube te querendo aqui, aguenta só mais um pouco, vai virar o ano, teu salário vai dobrar. Tu vai jogar a primeira divisão, a J1, né? Eu falei, presidenta, não tem condição nenhuma. Preciso voltar. E foi assim, voltei. Voltei pro Brasil. Aí voltei pro CFZ, voltei a treinar no CFZ. E fiquei mais algum tempo treinando ali, já era fim do ano. E o campeonato já estava terminando. Eu não podia ser inscrito, etc. O treinador, só treinando. Fiquei só treinando e depois fui pro Cabo Friense. Fui jogar a Série A do Campeonato Carioca pela Cabo Friense. Jogou contra o Vasco, não foi? Foi contra o Vasco. 1-0 pra vocês, né?
Onde é que tu quer chegar? Fala. Não, cara. Alô, Valdir Bigode, conversa aqui. O Valdir Bigode te mandou um abraço. Conta pra mim aquela história. Vamos jogar contra o Vasco. Contra o Vasco lá em São Januário. Caldeirão. E aí o nosso time era um time normal, um time nada demais, um time que, enfim, era o que era. Fazia 1-0. Fazemos 1-0 dentro de São Januário, numa jogada que eu comecei. Olha aí. O zagueiro tava... Grandão. Grandão. O cara mete uma bola assim na entrada da área e eu antecipo limpo. Sai jogando. Antecipo, já dou um tapa na frente assim, aí jogo no lateral. O lateral dá no ala, no ponta. E eu fui embora. Porque já antecipei, dei e fui. O cara vai lá no fundo, cruza no segundo pau. Eu tento, não chego. O outro, nosso atacante, pega de cabeça. Bola bate nas costas do zagueiro do Vasco, cai no pé dele, do meu atacante. Ele chuta, a bola entra. Eu falei... Hoje. Hoje? É hoje. Acabou. Hoje. O Vasco vai fechar comigo. Depois desse lance, hoje eu vou ser... Já vou sair daqui... 20 anos antes, tá vendo? Contrato no Vasco já. Eu vou, porra... Corta para, 10 minutos depois, uma bola meia boca, os caras cruzam na área assim, eu não sei quem tirou de cabeça, a bola vai parar na linha lateral, eu saio para abafar no Valdir Bigode. Valdir Bigode, anos e anos de experiência, pega na bola, faz uma finta, joga para um lado, joga para o outro, dá e sai para receber. Eu, muito jovem, porém inexperiente em algumas coisas, principalmente contra jogadores... Curupira nessa hora aí? Não, Curupira não, porque o meu pé era bom. Não é igual o teu, não. Tu joga com os calcanhares pra frente, ele é assim. Aí ele sai, o toque sai, eu fico vendido. Eu ainda corro, vou buscar, entro de carrinho, o Valdir cruza, o cara, 1-1. Eu falei, puta merda, 1-1. Resumindo... Lá se foi meu contrato. Acabou meu contrato com o Vasco. Acabou o jogo 4-1 pro Vasco. E 4-1 porque seguraram o pé. No segundo tempo, a gente nem viu a bola. Mas talvez se ele tivesse ido pro Vasco, a gente não teria hoje aqui... Sim, pronto. Sabe? Exato. Não ia estar no Dança com as Estrelas, no Brasil, em Portugal, na Itália. Pô, é brincadeira, hein? E da Itália? Chegou... Daí, passou mais no Brasil um pouco futebol? Cabo Friense, depois da Cabo Friense, joguei no Gama ainda. Gama de Brasília. Sim, Brasília. Como eu tinha sido campeão em Brasília, o Gama, o brasiliense, já me conheciam. E o meu treinador na época no CFZ, Reinaldo Gheldini, que jogou no Flamengo também. Jogou no México, jogou muito tempo no México depois que saiu do Flamengo. E o Reinaldo assumiu o Gama e falou, Cabreirinho, quer vir pra cá? Eu falei, quero. E fui pro Gama, disputei o estadual, joguei contra o Brasiliense, etc. Contra o Irani, foi quando eu joguei contra o Iranido, que tinha um timão. Naquela época também tinha um bom time, o Brasiliense. E acabou o Campeonato Brasiliense, eu ainda tinha contrato com o Gama para jogar a Série B. Mas aí eu falei, quer saber? Eu já estava meio desiludido com o futebol e eu tenho... Já estava aí com quantos anos? 25. Ainda tinha futebol pela frente. O futebol ele tem até hoje, pô. Não, eu sei que você gosta do cara. Eu tô falando da idade. Não, 10 anos eu tinha pra queimar ainda. Fica bonito, tá? Olho claro. Não, eu tinha uns 10 anos ainda pra queimar. Ali. Pô, claro. Me cuidando, dando tudo certo, tudo. Sim. E aí eu falei, eu podia pegar minha cidadania italiana, porque eu tenho família, origem. Falei, eu vou pra Itália, vou jogar as últimas cartadas, não quero mais ficar no Brasil. Porque a verdade é que futebol são poucos. É a minoria, né, que chega lá em cima. Tem tanto jogador que fica pelo caminho, muito jogador bom que fica pelo caminho. Não é só ser bom tem que estar na hora certa, no lugar certo. Não pode deixar de perder o foco, a determinação. E eu comecei a perder. Não, pois é, eu tô acostumado a sempre seguir muitos jogadores para falar, como eu falei, pros meninos que estão no futebol, para sempre ouvir algum conselho. E outro dia eu tava, não é a primeira vez que eu vejo esse vídeo, mas já vi, era o Fernando Praz até falando sobre quando ele saiu de uma lesão, voltou a treinar no Palmeiras, e tinham 7 goleiros, a frase dele, se não me engano, ele diz, eu não era o pior, mas também não era o melhor. Eu era ali o quarto. Sim. E eu cheguei mais longe de todos.
Porque era determinação, o talento e querer e o foco. Porque não é só o talento em si, é foco, determinação, é controlar. Não se machucar. Não se machucar, existem as lesões pelo caminho. Aí hoje em dia se fala mais sobre a parte mental. Antigamente não se falava. E a parte mental é fundamental. Um dos fatores que me levou depois a largar o futebol, aliás, a sair do Brasil para ir para a Itália, já era a parte mental. Por quê? Ansiedade. A carreira do atleta, ela é curta. Se você não faz dinheiro, quando eu digo dinheiro, é dinheiro. Tá? Até os teus 26, 27, 28. Depois já começa a complicar. Tu vai jogar mais 5, 6 anos e vai ganhar um salário bom, que é acima da média. Mas quando você parar de jogar, se você não suficiente para você se herdeiro, manter, meu amor, você vai fazer o quê? Você vai ter que arregaçar as mangas. Tem uma formação? Não. A maioria não tem. Certo? A maioria. Eu também não tinha. Você também não tinha. Eu fiz faculdade, mas eu tranquei a faculdade depois para ir para a Itália. Então, a ansiedade acabou comigo. Por quê? Porque eu via que eu estava passando tempo e então eu já não conseguia mais focar, eu não conseguia mais ter paciência para esperar. O Bruno ainda é ansioso? O Bruno, claro que é ansioso. Só que o Bruno de hoje já não é o mesmo Bruno de antigamente. Consegue controlar a sua ansiedade, porém, o trabalho que eu faço hoje, se for comparar com o futebol, é igual. Porque hoje tem, amanhã não tem. A única diferença é que eu posso ser ator até morrer. Exatamente, jogador não. Entende? O jogador chega uma hora que para. E quando para, é difícil. Para porque reduz o salário, para porque se não fez um pé de meia vai ter que trabalhar. Nem todo mundo quer ser treinador, nem todo mundo também consegue ser treinador. Aí tem gente que para de jogar e fica vivendo de memória. É verdade. Não, é frustrado. Verdade. Mas você chegou a jogar na Itália ainda. Aí fui pra Itália, cheguei a jogar, joguei mais 2 temporadas. Foi aí que eu decidi parar. E foi futebol de areia também. Passei futebol de areia, mas já tinha parado futebol de campo. Hoje você bate pelada lá com o Madja, mas na época você jogou contra ele? Joguei contra o Madja. Jogou? Era bom mesmo? Ou era só conversinha aqui? Nem vê, cara. Rapaz, o que é isso? Eu tô querendo saber do cara, pô. Não, o Madja você nem vê, é muito leve. Na areia é muito leve. Nem vê. Nem via. É muito leve. Você viu, já Canela foi. fina, né, cara? Canela fina. E aí eu joguei contra ele. O único campeonato italiano que eu joguei, que eu tava no grupo. Joguei, entrei, saí, entrava e saía, porque tinha um time que era incrível, nosso time era incrível. E vi ali, joguei contra o Aldair. Ah, o Aldair também? Eu não sabia que o Aldair tinha ido pra areia. Já tinha parado de jogar há muito tempo, né? Com o Júnior, não. Nessa época, o Júnior já não tava mais. Não, Júnior não. Já bem mais pra trás, tô falando do campeonato italiano, né? Ah, não, eu achei que podia ter feito alguma Copa, italiano. alguma coisa. O Aldair jogava pelo time do Roma e o Madja jogava quando eu joguei... O único campeonato italiano jogava por um time que eu não lembro agora, enfim. Pronto, mas foi campeonato italiano, não foi campeonato de seleções. Não, campeonato italiano de futebol de praia, mas foi só um ano. E depois parou, foi ser modelo. Depois parei... Como é que apareceu essa história? Porque... Então, como é que foi essa história? Olha o zoinho do cara. Faz o zoinho de fumaça. Faz o zoinho de fumaça. Faz o zoinho de fumaça. Mesmo assim, né? Olhinho de fumaça. Olhinho de fumaça. Espera, para tudo. Olha lá. Olhinho de fumaça. Pô, já tá explicado lá. Mas só que é o seguinte, é muito... É distante. Como é que começou? Você fez uma apresentação pro Bruno no início. Como é que começou? Vamos lá. Então, assim... É muito distante. Uma coisa, eu acho, porque eu nunca fui, nem poderia ser modelo, mas é muito distante você ser jogador, você pode desfilar num evento, numa coisa. Outra coisa é você ser jogador e você se tornar modelo. E depois a gente vai chegar nisso e se tornar ator. Eu acho mais distante ainda. A moda, pra mim, na verdade, foi uma passagem, foi um meio para atingir o fim, que era a dramaturgia, me tornar ator. Por quê? Porque então já existia na sua mente quando foi fazer trabalho de modelo. Existe uma veia familiar aí. Porque, sim, na verdade, assim, eu escolhi a bola, né? Mas eu sempre gostei do mundo da atuação. Eu sempre gostei. Eu sempre tinha um fascínio. Minha avó foi atriz circense. Minha dona Mercedes foi atriz circense. Minha avó nasceu no circo. Minha família, da minha avó para trás, vem do circo. E depois minha avó parou, fez família e depois voltou a fazer teatro amador já numa idade avançada, até depois de vir a falecer. Mas eu sempre gostei. Quando eu parei de jogar, eu falei, e agora? E eu parei de jogar bem fisicamente. Eu
Tava com o quê? 28, 30? 27. 27. E aí eu parei, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, não vou voltar pro Brasil. Aí fiquei 1 ano trabalhando, fazendo vários trabalhos. Fui garçom, fui motorista de hotel, trabalhei em boate, enfim, vários trabalhos. Até que um dia eu falei, cara, eu quero estudar teatro, quero fazer teatro. Só que eu não tinha tempo, trabalhava o dia inteiro. Aí um amigo meu falou, cara, entra em forma, porque eu estava mais cheinho, né? Entra em forma, vai ser modelo, né? Tu vai ganhar mais, vai trabalhar menos e vai ter mais dinheiro e tempo, principalmente para você se dedicar ao teatro. E assim foi. Comecei a fazer teatro, estudava à noite, e durante o dia fazia os testes e as coisas, etc. E fui trabalhando muito como modelo, consegui ganhar um dinheirinho e paguei o meu curso. Estudei durante 3 anos, fiz teatro na Itália, fiz a minha formação na Itália e já comecei a trabalhar logo no final do primeiro ano de teatro. Eu já comecei a fazer os primeiros trabalhos, as primeiras participações. O caminho normal que todos nós fazemos quando estamos começando. E aí, depois eu larguei a moda, porque a verdade é que eu nunca gostei. Não era aquele objetivo. Nada, eu fazia com respeito, mas não era a minha praia. Mas me serviu, e sou grato à moda. E depois comecei a trabalhar só como ator, e fui indo na Itália, né? Trabalhei. Participa do Dança na Itália. Fiz o Dança com as Estrelas, no caso, na Itália. Em 2011. Me deu uma projeção muito boa, e depois comecei a fazer as primeiras participações em séries. Fiz uma série chamada Dom Matteo, que o protagonista é o Terence Hill. Do Bud Spencer. E o Terence Hill, lembra? Sim, claro, a dupla? Sim, claro. O Terence Hill, na verdade, ele é italiano. Era o Louro, né? O Louro, né? O Louro. Então, o Bud Spencer era o gordinho. Bud Spencer era o gordo. O Bud Spencer que faleceu. E o Terence Hill, na verdade, ele se chama Mário Compitelli. O nome dele é Mário Girotti. Pode botar no Google aí que você vai ver. Mário Girotti. Não é Terence. Terence Hill é o nome americano que deram pra ele, pro Bud Spencer. O Bud Spencer não se chama assim. São 2 italianos. O Bud Spencer também é italiano. Sim, o Bud Spencer, vou chamar ele Bud Spencer. Ele era jogador de polo aquático, cara. Por isso que ele é daquele tamanho. Cresceu, né? Enfim. Aí trabalhei com o Terence Hill, com o Mário, na verdade, e fiz uma participação na série que ele era o protagonista. Depois fiz uma outra novela chamada Cento Vetrine, onde foi meu primeiro papel um pouquinho maior. E a questão do idioma? Como é que foi essa adaptação do idioma, da linguagem? Cara, fazendo teatro eu fui aprendendo, eu fui melhorando a minha dicção. Eu fazia exercícios de dicção para perder um sotaque, para melhorar, né? Porque é uma outra embocadura, né? Porque tem sons diferentes do português, principalmente do português brasileiro. No português tem sons anasalados, na Itália não tem, o italiano não tem. Fui aprendendo. E eu já estava lá há algum tempo. E a minha ex-mulher, né, na época estávamos juntos, ela é italiana, ela me ajudava muito. Até hoje ela me corrige algumas coisas, quando eu tenho dúvida eu pergunto. E eu convivia quase sempre com italianos. Que é uma coisa importante, né? Chegar e se integrar, né? Se você fica na tua colônia de brasileiros ali, você não melhora, você não evolui. Não. Porque você ouve um sotaque que não é o sotaque correto. Tem que fazer uma imersão mesmo, tem que fazer uma imersão. E foi assim que eu fui melhorando. E depois eu fui fazer a minha primeira peça profissional. E rodei a Itália inteira com a peça. Aí ali eu fiz exercícios de dicção para poder, né, melhorar. Então eu fui aprendendo, fui melhorando e pronto. E assim aí de repente o telefone toca de Portugal, que vão montar o Dança com as Estrelas aqui, queriam uma pessoa... Na verdade era um personagem brasileiro para fazer na novela... Na verdade, antes eles queriam um personagem para a novela. Você não aceita essa primeira... Na verdade foi Dança com as Estrelas primeiro, em 2014. Mas você não aceita? Não aceitei porque o cachê era muito baixo. Fez muito bem. E não valia a pena para mim. E eu falei, não vale, eu não vou pagar para trabalhar. Logo a seguir apareceu um teste para um personagem chamado Santiago. Da Única Mulher. Da Única Mulher, que foi a minha primeira novela aqui. E o Enio Rodrigues, que é meu agente aqui em Portugal, me ligou, se apresentou, falou, olha, eu tenho porque eu tinha mandado o material para a agência na época. E quando o Enio assumiu, deu de cara com o meu material e perguntou, posso enviar o teu material? Eu falei, claro. Enviou, fiz o teste, eles gostaram. Resumindo, vim parar em Portugal no final de 2014 para fazer A Única Mulher. Vira o ano,
Dança com as Estrelas me chama para fazer o programa novamente. Só que dessa vez eu já estava aqui. Na casa, né? Inclusive na mesma emissora, né? Na mesma emissora. Eu falei, ok, vamos unir o útil ao agradável. Agora eu aceito. Mesmo o cachê não sendo aquilo que eu já era. Tava aqui, mas já estava aqui. Foi mais fácil. Era bom para todo mundo. E assim eu fiz a dança e a novela ao mesmo tempo. Então, quando estreou a novela, eu estava no ar de segunda a sábado na novela, na Única Mulher, e no domingo no programa Dança com as Estrelas, ao vivo. E a questão cultural? Por exemplo, um brasileiro que se formou na Itália, que adquiriu muito da cultura italiana e aprendeu a ser ator na Itália. E vem atuar em Portugal. Só que ele é brasileiro. Ou seja, uma mistura... Mas com sobrenome que não se diz que não é da Silva, né? É um sobrenome que o pessoal achava que era até hoje. O sobrenome é espanhol. Pois é. Porque eu tenho origem italiana e espanhola. Só que o meu passaporte, eu peguei o passaporte italiano. Mas o meu sobrenome, ele é espanhol. Ou seja, uma loucura. Uma loucura, então. Mas houve dificuldade cultural, algum tipo de preconceito? Aqui ou lá? Aqui e lá, e nessas passagens. Eu acho que tal. É impressão minha, você que vai, né, dizer, me parece, como você estava na Itália já a jogar, já foi modelo, já estava mais tempo lá, talvez tivesse menos dificuldade. Aqui não, que você já vem como um profissional ator. Né? Sim. É aquela história, aquele cara que tá vindo de fora. Na Itália, eu não. Nem na Itália, nem aqui eu senti preconceito. Na verdade, o que aconteceu na Itália, no início da minha carreira, eu mesmo era preconceituoso comigo mesmo. Ou seja, a tua cabeça, né? A minha cabeça. Porque eu ainda tinha a cabeça, o raciocínio de atleta. Eu joguei bola desde os meus 7 anos. E de repente eu decidi parar. De repente eu fiquei sem saber o que fazer. De repente eu decidi fazer teatro e eu tinha jeito para aquilo, mas eu demorei para me aceitar como ator. Então eu me mutilava, né? Mutilava. Eu me punia, sabe? Me sabotava. Sabotava, exatamente. A palavra correta é me sabotava. Porque eu tinha até dificuldade. O que você faz? Eu sou ator. Eu não me sentia ator ainda. Mesmo estudando, Entendi, mesmo fazendo coisas. Você não posso abrir a boca para dizer que sou ator porque eu não me considero um ator. Ainda, sim. Porque eu precisava ter, eu na minha cabeça, né? Ter mais bagagem, experiência, vivência naquilo, ter rodagem, currículo, para dizer assim, sabe? E uma coisa que eu sempre... E eu demorei para aceitar isso. Então o preconceito vinha, na verdade, de mim mesmo. Na Itália, quando eu comecei, quando eu estava fazendo os primeiros trabalhos, é claro que tinha gente que tinha paciência. E tinha gente que não tinha paciência. Mas é que ter sabedoria para sair dessas pedras no caminho. Mas né? aí o esporte me ensinou muito. Mas o esporte te dá essa sabedoria. De repente, o Bruno fez dança em 3 países diferentes. O Bruno fez série em 3 países diferentes. O Bruno fez novela em 3 países diferentes. O Bruno se considera um ator solidificado no mercado? No mercado? Não. Não. Mas por quê? Por quê? Porque o mercado muda muito rapidamente. Pronto. E são poucos... se reinventando sempre. São poucos, na minha opinião, os atores... que tocam o nível, eu vou fazer um exemplo... De poder escolher, né? De alguém com quem eu já trabalhei e que é uma referência e que eu vou falar o nome e vocês vão entender o porquê. Seu Tony. Tony Ramos, por exemplo. Fiz uma novela com ele. Minha primeira novela no Brasil foi com ele, eu era protagonista da novela. Foi depois de ter feito novela em Portugal? Exato. Isso foi depois da minha passagem em 2017, quando eu fui chamado pelo Jaime Monjardim para fazer a novela no Brasil. Então vamos lá. Seu Tony é uma referência. Mas hoje em dia são poucos os atores ainda que tocam aquele lugar, na minha opinião, aquele status, né? Eu não me considero nesse lugar. De forma alguma. De forma alguma. Porque eu acho que a gente não pode se acomodar por aquilo que a gente já fez. Então eu me limito a manter o foco naquilo que eu estou fazendo agora, manter a minha ansiedade controlada para os trabalhos que possam vir a acontecer ou não,
e pedalar. É isso. Porque não tem outra forma. O caminho se faz ao andar. Não tem outra forma na minha cabeça. Eu não consigo me ver nesse lugar. Ah, mas o Bruno, todo mundo já sabe quem você é em Portugal. E o mercado muda. Tem atores que saem novos, que estão chegando, que estão entrando. Então, se você achar que você já é... Se tem outros que pensam assim, eu respeito. Eu não me considero... E você... Assim. Qual é o seu maior defeito? Eu sou muito explosivo. Explosivo. Reativo. Eu tenho uma coisa Já que... atrapalhou no futebol essa parada? Muito. Né? Muito. Cartão, essas paradas? Muito. Não, né? Eu já peguei juiz pelo pescoço. Que loucura. Então agora tu tá calmo, cara. Eu tô te falando, eu tomei um gancho de 6 meses. E sou muito reativo, sou muito explosivo. E que eu melhorei, claro. O Rodrigo me conhece melhor, sabe que muitas vezes eu vou de peito. E eu falo, calma. Mas ele também enche o saco, né? E ele, não tem a ver com ele, tem a ver com as situações. Tá Ontem vendo? mesmo aconteceu uma situação que eu falei, Rodrigo, isso é sério. Eu só digo pra ele, calma, cara, calma. Isso é sério. Aconteceu uma coisa, né? Eu falei, isso é sério que tá acontecendo? Eu falei, isso é sério? Eu vou falar. E eu, Aí ele, calma. Aí eu já Desanima querendo... não, calma. Então assim, esse é um defeito que eu tento controlar. Às vezes eu controlo, às vezes não, eu sou muito reativo. E eu tenho um problema, que na verdade é uma qualidade, mas às vezes se torna um problema. Eu tenho uma velocidade de raciocínio muito boa. Então se você fala, eu já consigo responder rapidamente. O problema é que às vezes eu uso pro lado ruim. Ou impulsão. Entendeu? Você fala... No médio que vai falar, por mais que seja o que tem que ser... Eu falo e crio situações do tipo... E em relação a fazer novela, você já fez em Itália, no Brasil e em Portugal. Você tem alguma preferência por algum... Gosta mais de um lado ou de outro? Ou é indiferente pra ti estar num lado ou no outro? Eu quero trabalhar. Pra mim, o que importa é trabalhar. Mas não rola mais prazer numa cidade, numa língua, nada. É tudo igual pra você. Pra mim é igual. Eu já vivo essa vida. Eu tô há quase 20 anos na Itália. Mais 5, eu tô com 45. Ou seja, mais 5 anos de Itália, eu igualo o tempo de vida no Brasil. Você passa muito tempo na Itália? Sim, a minha base é a Itália. Sim, mas hoje em dia, assim, do ano, você passa mais... Quanto mais tempo você passa lá aqui? Quando eu não tô trabalhando, eu volto pra lá. E depende. E já tô tão acostumado a ficar nesse vai e vem. Não é fácil, é cansativo, normal. Mas eu tô feliz quando eu tô trabalhando. Não importa se é na Itália, se é no Brasil, se é em Portugal. De repente aqui tá mais perto das crianças, né? Sem dúvida. Claro, se você botar... Você prefere trabalhar sem desdenhar do mercado brasileiro, vamos dizer. Sim, claro. Né? Você prefere trabalhar... Esquece Itália. Sim. Itália seria o melhor dos mundos, né? Claro. Se botar Brasil ou Portugal, sem desdenhar do mercado brasileiro, que não dá para desdenhar, que é um mercado muito forte e paga muito bem. E é o sonho de todo artista português trabalhar no Brasil. Exatamente, né? E eu já trabalhei, tenho um mercado lá ainda, etc. Mas entre Brasil e Portugal, hoje, se pudesse escolher, claro que é Portugal. Porque eu tô do lado dos meus filhos, entendeu? Mas se não tem opção, só aparece... Austrália. Eu tenho que trabalhar. Então eu quero trabalhar e espero continuar trabalhando. Tem sonho com Hollywood, alguma coisa assim, ou não? É mais uma coisa novela? Não tenho sonho de Hollywood, não tenho. Não tenho mesmo, digo isso... Sim. Tem gente... eu não lembro o nome dele agora. Tem um ator argentino que é famoso, já fez muito, mas eu não vou me lembrar o nome dele. Agora tem muito tempo que eu não vejo filme. Uma vez fizeram essa mesma pergunta. E ele falou assim, olha, se eu tiver grana para pagar 2 banhos quentes por dia, eu tô satisfeito. Eu não tenho nenhuma pretensão com Hollywood. Tô super satisfeito aqui em Buenos Aires e gosto de trabalhar aqui, me satisfaz. Acho lindo, acho legal, o valor é incrível. Que não tem nada demais você querer ir para Hollywood, lógico. Eles são exímios naquilo que fazem, etc. Mas eu amo Portugal. Mas o curioso é que você, quando acontece o teu momento no Brasil, você está sendo visto em Portugal. Porque o Jaime Monjardim te vê na novela aqui. Aí você vai fazer um teste para um filme, não é isso? Você trabalha com ele num filme. Sim, Jaime estava procurando um protagonista para fazer a novela dele. Tempo de Amar. Tempo de Amar, é. Lançar um ator novo, sair dos de sempre. Dos mesmos. E
Mas antes da novela, ele ia fazer um filme. Fez, né? Tava para fazer um filme chamado O Avental Rosa. Então ele ficou sabendo da minha existência. E o produtor de elenco do filme entrou em contato comigo, dizendo que o Jaime queria que eu fizesse o filme dele, etc, etc, etc. E que depois ele queria me propor para fazer a novela, dependendo do andamento do filme, claro, né? Sim. E assim foi. Em 2017, eu estava fazendo a novela Ouro Verde. Aquela do bigode, né? Isso. Laurentino. Fazia o Laurentino da Silva. E consegui, com a produção de domingo a domingo ali, alguns dias para poder filmar. No Brasil. No Brasil. Eu não era o protagonista no filme, eu tinha uma participação importante, mas não era o protagonista, então conseguiram concentrar as minhas cenas numa semana. E eu fui para o Brasil, fiz o filme. No final do filme o Jaime me chamou e fez o convite oficial para fazer a novela. Isso era fevereiro de 2017. Quando foi 1º de julho de 2017, eu embarquei para o Brasil para fazer Tempo de Amar. E já vão quantas novelas na Globo? Fiz Tempo de Amar, a seguir eu fiz Órfãos da Terra. Fazia um árabe, né? Um libanês. Um libanês. Fiz Quanto Mais Vida Melhor, 3 novelas. E fiz um especial de Natal, chamado Natal Perfeito. E tem algum projeto na sua cabeça, um sonho, uma coisa que você quer realizar? Meu sonho? Não precisa ser um sonho, mas um projeto, uma coisa... O projeto é ser autônomo. Autônomo, né? Depender só de mim mesmo. Pronto, mas não tem um filme, uma novela, não tem uma coisa que você quer... Eu quero ser o executivo de um filme meu, por exemplo. Não tenho essa pretensão, tenho ainda... Ator e... Não, outras... ele é um excelente apresentador, hein? Tem outras... Sim, mas então, um programa dele como apresentador do assunto X ou Y. Ser autônomo é o que eu mais quero nesse momento. Através da minha arte de comunicar, como apresentador, ou como ator, se precisar, mas principalmente comunicador. Ele no último desculpa interromper, porque eu acompanhei o Dança Interrompe pra caramba, né? É a terceira vez já, vai. Dança com é tipo Faustão, né? Ô, louco! Ô, louco! Urra, meu, mas aí... Dança com as Estrelas, ele conseguiu ali, naquele quadradinho, fazer um trabalho espetacular, né? Uma função que era só apresentar os convidados, os dançarinos. Ele conseguiu criar ali que as pessoas em casa ficavam na expectativa de o que o Bruno vai inventar. Sim, pronto. Isso mesmo. Sim, foi muito legal ter feito Dança com as Estrelas esse ano, porque me deu essa oportunidade de mostrar esse meu lado apresentador, porque assim, na verdade eu nunca estudei isso, eu fiz teatro. O que eu tenho eu vou por instinto, faço muitas coisas como apresentador por instinto, o que é ótimo. Por outro lado, falta ainda técnica em alguns momentos para mim, experiência. Mais do que técnica, é experiência. Mas venho crescendo ao longo dos anos nesse sentido. E eu tenho uma coisa que é muito boa, além da espontaneidade que eu tenho, é o poder, é a velocidade que eu tenho de raciocínio, que eu já falei sobre isso. Muito bom no ao vivo, né? No entendeu? Que fala... Sim. Eu respondo. Torna fluido. Eu tenho um bom ouvido. Entende? Eu não pergunto a coisa e já não estou mais te ouvindo a tua resposta, eu estou te ouvindo. Enfim, isso me ajuda muito. E estou evoluindo, estou crescendo, estou melhorando, e o Dança foi uma ótima oportunidade para mostrar isso. Tive 2 meses e meio no ar, a minha função era ali apresentar a sala vermelha, que a gente chamava, quando os bailarinos e os concorrentes subiam, após os primeiros comentários ali com o jurado, subiam para mim para ouvir as notas. E aí... No calor do momento, eu fazia uma pergunta ou outra. E conseguimos criar ali um ambiente interessante, de interação com eles, coisas que nunca tinham sido feitas até então. Quem lá passou, antes de mim, nunca fez aquilo que eu fiz. E digo isso com muita... Você já marcou, né? Digo isso com muita humildade, não digo isso para me achar mais do que ninguém, tá? Sim, claro, mas é importante, porque passa e marca. A gente, quando digo a gente, é porque eu não fiz isso sozinho, né? Criamos um precedente, é isso. Aquela função de co-apresentador na Sala Vermelha, se não for eu a fazer, se houver um próximo programa que seja outro... Deixou saudade.
vai ter que se virar nos 30 Não só para saudade, fazer algo vai ter que segurar que foi criado, que não tinha sido feito até então e que foi criado por mim, pela Vânia e pelo Rubinho, que eram meus dois braço direito e esquerdo, que me acompanhavam, e toda semana a gente fazia uma reunião na véspera do programa para poder criar essas situações com cada casal, cada dupla, e assim foi. E era muito divertido a partilha, a Cristina no comando, você lá, e aquela troca, né? Vocês um picava um outro, faziam aquelas brincadeiras, e o público em casa com certeza gostou muito, porque eu via, acompanhava, acompanhava essa... Porque a Cristina é uma máquina, né? A Cristina Ferreira é uma máquina, ela faz aquilo, enfim, de olhos fechados. Ela pode fazer aquilo do jeito que ela quer, como ela quer, porque ela sabe muito daquilo, tem anos de experiência, sempre fez aquilo. E então, assim, até para mim foi uma grande... Uma escola, né? Uma escola, né? Estar com ela porque ela também tem uma grande velocidade de raciocínio, até maior que a minha. Então... São muito mais anos, né? Muito mais anos, e acostumado com ao vivo. Então, para mim foi ótimo estar com ela, e foi difícil, sabe? No início, segurar o peso da Cristina Ferreira não é fácil. Mas eu me saí muito bem. Deu certo. É verdade. Eu e ela temos essa boa interação, essa boa química, e o público gostava muito dessa picardia entre nós. E, claro, quando aconteciam essas brincadeiras, muitas vezes brincadeiras que às vezes até a própria Cristina não sabia o que ia acontecer. E ela seguiu o jogo, né? E ela seguiu o jogo. Foi fantástico, realmente foi... Caramba, então, mas fala um pouco da peça. E agora, atualmente, eu estou fazendo essa peça que se chama Orgasmos, a Comédia, que o Rodrigo já foi assistir 2 vezes. Eu vou lá várias vezes, eu gosto de rir. E... Pagou ingresso, não, né? Paguei, cara. Pagou nada, alô, pessoal, alô, pessoal em casa. Olha aí, vou mandar um recado pra você que tá em casa. Não, agora que ele falou. Pessoal pensa que ator, cantor, vive da brisa. Dá um convite, me dá um CD. Bicho, tem que colaborar. Não peça pra eu dar aquilo que eu tenho pra vender, meu irmão. Entendeu? É o corpinho? cara tá fazendo peça... O corpinho? É o quê? Não peça pra usar o que eu tenho pra vender, é o corpinho? Que fase, não. A conversa tá descambando. Não, mas pô, o pessoal dá foi um convite. só falar em orgasmos. Pronto, já escolheu. Me dá um convite. Não, vamos colaborar. Deixa o cara falar da peça. Você falou no meu nome, deixa em paz, cara. A peça uma comédia ligeira, Orgasmos, a Comédia. E eu e Sandra Celas estamos em cena, somos só 2 no palco, onde nós levantamos temas relativos... Comuns aos casais, né? Sim, comuns aos vários casais, as diferenças entre o homem e a mulher, né? A eterna guerra dos sexos e, claro, de uma maneira caricata, em alguns momentos, leve, divertido, e claro que existem situações que são clichês, onde mesmo assim muitas pessoas se identificam, outras não, como é normal que seja. Então, a maioria das pessoas, quando vai assistir a peça, sai de lá feliz e contente. Alguns temas são importantes, não são temas assim, muito raso. Não é só para dar risada, tem pra momentos pensar. ali que essas pessoas pensam, os casais pensam. E claro, é uma peça... Até quando vocês estão em cartaz? A gente está em cartaz de quinta a domingo, no Tagus Park de Oeiras, e ficamos até o dia 29 de dezembro. Olha aí, ó. Depois vai rodar Brasil, alguma coisa? Faremos turnê. No Brasil tem até essa hipótese também, por causa do mercado, dos portugueses que lá, mas é porque tem um brasileiro na peça. Mas ainda tudo para ser discutido para o ano que vem. Então, estamos de quinta a sábado às 9 da noite e domingo matinê às 5, no Tagus Park de Oeiras. Pronto. É isso. Pô, muito bom, muito bem. Eu queria voltar a falar um pouquinho dos filhos, que eu sei que é um tema bacana. Você falou que quanto tempo, mais ou menos, você passa metade do ano na Itália, metade do ano aqui? Ou passa mais tempo? Lógico, depende se tem trabalho, se não tem. Mas botando na balança, a falta de estar junto com eles, isso deve doer bastante. Vontade, não tem uma vontade assim muito grande de rolar mais trabalhos na Itália? Poxa, eu queria realmente ficar mesmo. E por que não acontecem? Não se sabe, né? Mas tem algum motivo de acontecer mais trabalho aqui do que lá? Bom, é claro que faz falta, é claro que não é fácil ficar longe dos meus filhos, não vou dizer o contrário. A não ser que eu fosse um péssimo pai. E não é o caso.
Mas eu tenho que trabalhar, certo? E é o que eu digo para os meus filhos. Papai tem que trabalhar. Se papai não trabalha, não tem o teu basquete, não tem o teu balé e não tem várias outras coisas. Papai chora vendo basquete e o balé? Lógico. Papai chora fácil? Papai chora fácil. Pareço um idiota. Choro, balé, minha filha. Meu filho faz uma cesta. E aí grito, às vezes eu tenho que me controlar. Ele toma uma falta, seja daqui da arquibancada já. Já olho pra ele e falo, pô, então. Aí que o meu lado que eu tenho que ficar me controlando, né? Vamos lá. O pai do atleta às vezes é pior que o próprio atleta, né? Pior, cara. Pai do atleta é pior, que tem que tomar cuidado também, porque faz parte da formação do atleta. Então, assim, não é fácil, mas a gente segue na vida, porque o importante é ter saúde para correr atrás das coisas que importam. E com relação ao trabalho, melhor situação do mundo seria ter trabalho na Itália, como é óbvio. Mas pinta mais aqui do que lá. Porque depois que eu saí da Itália para vir trabalhar aqui, o mercado se fechou para mim. Claro, tem que estar, né? Então tem que estar lá. Então eu tô desde final de 2014 que eu tô entre aqui e Brasil. Aqui e Brasil. Só volto para Itália para ficar com os meus filhos de férias, quando eu tô sem trabalho. E quando você tá no Brasil, acaba ficando mais perto do Beto e da Raina. E quando eu tô no Brasil, claro. São teus pais. Tô perto dos meus pais, né? Seu Zé Alberto. Seu Zé Alberto. E minha mãe, dona Raina. E meus irmãos, né? Meus irmãos, claro. Gabriel e Isabela. Quando você tá lá de férias ou em qualquer lugar, o principal lazer do Bruno ainda é bola? Sabe que eu jogo bola uma vez por semana e olhe lá. Hoje tem que aguentar umas malas que nem essa aqui. Pô, nós estamos aí. Respeita a pelada dos artistas, hein? E sabe o que é o pior? É que o Curupira aqui, que só quer jogar no meu time, cara. Claro, amigo, alguém tem que segurar pra ele a peteca, pô. Isso é uma inveja, isso é uma calúnia. Isso é um fardo eu tenho grandes jogadores do futebol mundial testemunhando a meu favor. Sem te ver jogar. Esse aqui é o problema. Não, pô. História de vida, pô. Então, história que você conta historinhas, os caras vão cair nessa história. Vocês têm que me respeitar, pô. Isso é uma lenda que estão criando que eu não sei jogar futebol. Mas então não é futebol. Hoje em dia eu pratico surf. Surf? Esporte que eu encontrei 5 anos atrás, já conhecia, mas nunca tinha ido ver como é que era. E falei, vou fazer aula. E aí, curtiu e pronto. Me apaixonei. Hoje em dia eu faço mais surf do que jogar bola. Lá na Itália você mora em que cidade? Milão. Em Milão. Então também é frio, né? É frio. Pra cima. Porque aqui também, falando de surf e tudo mais, mas enfim. É frio e não tem praia, né? Perto. Lá Praia mais perto pra surfar é na Ligúria, 2 horas e meia. 2 horas e meia. De carro. Então pratica mais quando tá aqui. Sim. Ou no Brasil. No Brasil. E o Bruno, quando vai pelo Brasil afora, o pessoal reconhece? Eu lido bem com a fama. Eu não me levo tanto a sério nesse sentido. Não sou o cara que fica... Isso é verdade, eu posso testemunhar. Incha o peito para dizer, é porque... Muito normal. E é mais assédio? A gente tá aqui de passagem, cara. É verdade. E é mais assédio aqui ou no Brasil? Como é que é? É mais assédio aqui. Porque é normal. Fiz mais coisas aqui ainda do que no Brasil e fora que Portugal é menor. Então você atinge mais pessoas mais facilmente. E né? Aqui em Portugal, mais os homens ou mais as mulheres? É um piadista. É uma pergunta retórica. Eu nunca te critiquei, tá? Eu quero saber, pô. Mais mulheres, sim. Durante o dia ou durante a noite? Como é que é pior? Vamos falar sério. Eu tô falando assim, é uma pergunta, pô. O pessoal quer saber lá. O pessoal tá lá em casa e quer saber, não quer essas perguntinhas assim, E os filhos se incomodam? Obrigado. Os filhos se incomodam. Saindo pela tangente, vamos lá. Eu tenho umas histórias aí, vai ter o lado B do Pode Calhar, vem comigo. Tá bom. Eu sofri. Porque normalmente os filhos estão ali, tô com meu pai, tô curtindo o meu momento, não sei o que, né? Alguém pra tirar uma foto, eles se incomodam com isso também? Minha filha se incomoda um pouco, minha filha antigamente se incomodava mais. Meu filho nunca ligou muito, meu filho não tá nem aí. Minha filha sempre ligou, ficava incomodada, principalmente quando eu tô num momento com eles, brincando com eles, as pessoas às vezes pedem para tirar foto, coisa normal. E ela não gostava. Isso antigamente. Agora que ela já vai fazer 14 anos, ela começa a achar engraçado. Ela entende, mas fica assim, olhando
E agora o que ela repara mais é outra coisa. É o número de sorrisos, se for mulher, que fazem pra mim. Porque mulher, desde cedo, tá muito à frente da gente. As mulheres já nascem muito à frente da gente. E percebem coisas que os homens... Meu filho, por exemplo, tá nem aí. Minha filha não, já é mais esperta. Mas então ela tem ciúmes hoje em dia, não é do fato de tirar foto. De como elas olham pra você. Por que ela sorriu assim, hein? Tá feliz ela, né? Ciumenta mesmo. Agora vem cá, você passou 2 meses de férias no Brasil, né? E teve a felicidade de levá-los. Fiquei agora 37 dias no Brasil. E aí levou as crianças para lá. Tiveram contato com o vô Beto. Sim. Com a vó Raina. Foi ótimo, com os tios. Como é que foi esse contato deles com a família brasileira? Foi ótimo, né? Porque assim, eles já não viam, sei lá, foi em 2018. Já tá uma antes da pandemia. Já é uma idade, já estão agora mais velhos. Já entendem melhor, já né? Entendem melhor, já são autônomos e tudo. E como é que foi esse contato com a família brasileira, com os primos, com os tios? Foi ótimo, porque porque apesar de 5 anos que não os viam, né, parece que não existiram esses 5 anos no meio, né? E foi uma felicidade imensa para todos, mas principalmente para mim, porque eu nunca sei quando é que eu vou ter férias. Claro. E as minhas férias calharam, aproveitando aqui, no mesmo período de férias das crianças, que são as férias de agosto. E eu, no período que eu estava, não tenho nada agora, perfeito, vamos para o Brasil e ficamos lá 37 dias. E foi ótimo. Fomos para a casa da minha irmã, que mora no interior de São Paulo. Ficamos em São Paulo, na casa dos meus pais. Fui pro Rio, fiquei uma semana, fomos pra Bahia, passamos 10 dias. E foi incrível. Isso aí foi o ápice da viagem, tá? Bahia é Bahia. Bahia. Tu é Bahia ou Vitória? Vitória. Deus me livre de não ser Vitória. Sério? Claro que eu sou Vitória. Se eu não fosse, eu não tava sorrindo desse jeito. Tava desesperado, caindo pelos pedaços aí, achando que City chegou pra resolver tudo. Ainda bem que eu perguntei, porque eu já ia soltar um bora Bahia, minha porra. Mas aí tudo bem, cada um com o seu cada qual. Lá ele. A diretora aí é Bahia. Eu tenho um filho Vitória, outro filho é Bahia. Tá tudo certo. Bahia é linda, Bahia é linda, incrível. E o que representa a família pro Bruno? É minha vida, né? É minha vida, é o que me move. Se eu tô longe dos meus filhos hoje, pode parecer contraditório, mas eu faço por eles, né? Tem que trabalhar. Eu poderia, de repente, fazer algo fora do meu trabalho, mas também eu tenho que olhar o meu lado, que eu também não posso estar infeliz na minha vida profissional. Mas eu sei que é pro futuro deles. Muito bem, eu não vou fazer você chorar, tá? Eu vou mudar o assunto, porque eu já tá... A lagriminha tá quase... Mas se eu apertasse mais um pouquinho, você já dava... Eu não vou fazer você chorar. Não, pra gente terminar em alta. Não. Porque já tá perto do fim. Não, eu quero fazer uma pergunta. Então vai. Eu sei que você é muito amigo do Júlio César, eu acho que você é compadre dele, né? Ele é padrinho do... Padrinho da Gaia. Da Gaia, né? Quer dizer, foi uma grande amizade que você criou na Itália, em Milão. E você viveu o auge... é uma curiosidade, do auge do Inter, da tripleta. Como é que foi conviver com o Júlio César naquele momento áureo, histórico, único na carreira dele e na cidade onde você morava? A cidade onde eu moro. Onde você mora, desculpa. Júlio é incrível, uma pessoa incrível. O Júlio eu conheci no Flamengo quando eu tive aquela passagem no profissional. Olha só. E que aqueles 2 meses você acabou não ficando. Exatamente. Então, se juntando, né? E foi na época, para vocês entenderem a pessoa que ele é. Éramos em 2 ou 3 em teste naquela época e durante a pré-temporada eu lembro que quando a gente ia para o refeitório, no intervalo entre o treino da manhã e o treino, sei lá, ou no café da manhã ou no jantar, o jogador, ninguém sentava com a gente. Ninguém. Quem são esses? Chupou laranja com quem? Basicamente era isso. Chegaram agora, vindo de time pequeno, sabe aquelas coisas? Não, os caras aí não falavam, mas só olhar já. Não estou dizendo que todos, tá? Sim, faz parte. Mas
não deixava a gente meio ali de lado. E não perguntar, senta aqui, sei lá, nada. A única pessoa que sentou na mesa com a gente e que sentava era o Júlio. Marcou, né? E já era o Júlio. Já era ídolo no Flamengo. Ali você já começa a entender quem é a pessoa. E é normalmente assim, quando o cara é ídolo, tem muita confiança de quem é que tem menos essa coisa de separar. Eu sou famoso, eu sou... E quando o cara ele não tem esse problema. Ele entendeu? E é exatamente como eu penso sobre a pergunta que você tinha me feito lá atrás, é o que eu penso pra mim também. Sou melhor do que ninguém. Eu só faço um trabalho que me dá mais visibilidade do que qualquer outra pessoa que, de repente, não trabalhe com isso. Mas eu não sou melhor. Ponto. Também não sou pior. Somos iguais. Dito isso, depois eu encontrei com o Júlio lá na Itália ele já na Inter. E casou de eu ir morar na Itália. Aí mandei uma mensagem e a gente voltou a se encontrar e criamos essa amizade. Laços inquebrantáveis. Laços inquebrantáveis. E ficou 7 anos de Inter dele. Você ali naquele... Eu acompanhei 7 anos e eu acompanhei tudo, desde a chegada dele, a subida dele, e a chegada depois ele jogando com o Mantini, depois a chegada do Mourinho. O Mourinho, tudo. A tripleta. Eu tava na final. Olha que privilégio. No Santiago Bernabéu, em 2010. Aí, eu fui assistir o jogo. O Júlio fretou um avião do Brasil, mandou vir todo mundo de lá para cá, os amigos dele de infância, o pessoal que legal, que acompanha a vida dele desde família dele, família da Suzana e por aí vai, e alguns amigos da Itália. E eu estava entre esses amigos e fui lá assistir o jogo. Memória que eu tenho até hoje disso. Eu tenho até hoje o bilhete, o cartãozinho do jogo em casa guardado, em 2010. Então aproveita agora e fala assim, Júlio, vem aqui ao Pode Calhar, manda ali um recado pro Júlio. Júlio? Manda um recado pro Júlio, aquela câmera 2 ali, a câmera 2. Júlio, prog. Sabe por que é prog? Posso dizer por que é prog? Prog vem de prognata. Ou seja, aquele que tem queixo grande. Prognata, desculpa, prog. Você tem um queixão daqueles, né, de dar inveja a muita gente. Aí pior que ele me chama de prognata também. Então, assim, só que ele me chama de prog e eu chamo ele de prog. Prog, faça o favor, vem aqui no Pode Calhar. É isso aí, pô. Pertinho aqui em Lisboa, não é muito longe da casa dele. Pô, tem 2 filhos guarda-rede, chega aí. Vem que a rapaziada é gente boa. Vem contar as tuas histórias, as tuas quebradas quando você foi lá pra Inglaterra e foi... Não vou contar, não. Ele conta. No outro dia nós fomos jantar, era um grupo de vascaínos e o Júlio é amigo de um grande amigo meu, né? O Júlio tava, minha mãe também aqui no Brasil, tava aqui em Portugal, e o Júlio sentou conosco, e os vascaínos todos... Pô, vim pedir perdão a você, porque eu xinguei muito a você. E o Júlio, um cara sensacional. E ficamos conversando de bola e, pô, que resenha. Agora, com esse convite, eu acho que ele tem muita história. Muita. Ele já deu algumas quebradas fortes. É mesmo? Mas eu não vou contar, não. Ele vai ter que vir se defender. Deixa ele contar. É isso. É isso, pô. Muito obrigado. Aliás, vamos terminar em alta, dando risada, mas de qualquer forma, muito obrigado de novo por ter vindo. Foi um papo ótimo. E a gente pode encerrar dando boas gargalhadas falando do Curupira. O homem que joga com os calcanhares pra frente? Isso. Pô, aqui o Curupira. Grande Curupira. Curupira, jogador que chuta com as 2 pernas ao mesmo tempo. A inveja é um caso sério. Eu tenho grandes jogadores de futebol mundial que podem corroborar o meu futebol. Mas conta como que você pede esses vídeos pra eles. Cara, pô, a vida... Em quais situações você pede? Muita vida. Eles ouviram falar do meu futebol, pô. Mas como é que é? Você vai chutar pra frente, a bola vai pra trás? Não, isso é lenda. Não. Isso aí é fake news. Sabe o que é fake news? Bota a imagem do Curupira aqui em pós-produção. É ele quando entra em campo. Olha. Ó, os pés da velha estão assim. Isso não é nada disso. Não é nada disso. Criaram esse factoide pra manchar a minha imagem. A gente vai chegar lá na Pelada, a gente vai filmar. A gente vai lá fazer Pelada dos Artistas, estamos há 8 anos reunidos, cara. Então, a gente vai filmar lá e vamos mostrar os pezinhos do Curupira. Não é brincadeira, não. Esses 8 anos, se contar os gols que eu já fiz, eu acho que eu já tenho mais gol que o Cristiano Ronaldo. Para! Ah, cara, olha. Obrigado, hein? Foi um prazer. Prazer. Valeu, obrigado, meu irmão. Deixa esse cara aí. Pode calhar. Nós estamos aqui todas as semanas com vocês. Eles me abandonam porque a verdade dói. Valeu? Até o próximo programa. Fiquem com Deus.